Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão, foi publicado em 1970. Primeiramente, queremos agradecer a presença de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos desse livro. Peço agora que todos vocês desliguem o microfone para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para o estudo da noite de hoje. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, sobre a doutrina espírita e sobre o seu evangelho. Possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos compartilhar nosso resumo. Pronto. Capítulo 2. Socorro espiritual. Um capítulo eu consegui resumir com 11 páginas, geralmente dá para fazer tranquilo quando dá 11 páginas. Acho que quando tem mais páginas a gente dá uma corridinha. Mas vamos continuar a história, né? No capítulo primeiro já teve até uma reunião mediúnica, onde o Petitinho conseguiu levar essa entidade, que ficou lá no centro, né? Isso foi durante o dia, e agora nós vamos continuar a história, vai ter um durante a noite, né? Enquanto eles estão em desdobramento. Então, a menina tinha sumido, né? A Mariana, e aí a Amália voltou para casa, aqui, a irmã dela, a Amália, chegou no lar transportando o espírito balsamizado, com alegria que se desdobrava em esperanças. A presença do antigo inimigo desencarnado, que se comprazia em afligir os seus familiares, presença essa, através da interferência carinhosa do benfeitor espiritual, pronunciava bonanças em relação ao futuro do seu lar. Dona Rosa, mãe dela, né, em vigília, marcada pelos atrozes sofrimentos daquelas últimas horas, recebeu a filha transmitindo a notícia do retorno de Mariana, com os olhos umedecidos. A moça atormentada voltara à casa, através das mãos generosas de Dona Aurelina, a velha ex-servidora doméstica que era afeiçoada da família. Sem saber o que ocorrera no centro espírita, a genitora tinha certeza, porém, de que a interferência do alto, em forma de socorro inesperado, era responsável pelo imprevisto acontecimento. Nunca se cansava de louvar o Altíssimo, enquanto a filha, aturdida, Mariana, né, chegara com expressão de demência a desfigurar-lhe o rosto, parecia agora repousar no leito modesto e asseado. Enquanto Amália fazia ligeira refeição, fez breve resumo dos sucessos da noite e, com um luminoso brilho nos olhos, referiu-se ao Ministério do Esclarecimento, transcorrido minutos atrás entre o diretor espiritual e o encarniçado perseguidor. Em seguida, e antes de se recolherem ao repouso, as duas, né, mãe e filha, buscaram o benefício da oração, envolvendo o senhor Mateus, se demorava fora de casa, atado à viciação que o atormentava, do jogo, né? Envolvendo ele em vibrações de amor e paz. Ocorrera, porém, que antes mesmo de iniciada a reunião socorrista, o benfeitor Saturnino expedira Ambrósio, que é um ajudante dele, eficiente cooperador dos trabalhos de desobsessão, para que este encaminhasse Mariana de volta à família. Informado no próprio recinto doméstico por entidades ali residentes quanto ao paradeiro da jovem, não lhe foi difícil encontrá-la no centro da cidade. Então, o Ambrósio foi na casa dela, aí lá conversando com outros desencarnados residentes, que ele fala aqui, né, onde ela mora lá, falaram para ele
paradeiro da jovem e aí ele encontrou ela rapidamente no centro da cidade. Percebeu que a moça se encontrava visivelmente perturbada por entidades levianas, encarregadas de darem prosseguimento ao clima da obsessão, embora a ausência do verdugo responsável pela enfermidade em curso. Então, eram outros espíritos que estavam juntos. Então, o verdugo, que é a entidade que ainda vamos conversar de novo com ele aqui, estava lá no centro espírita, já lá, estava lá adormecido, né? Ele elas continuaram, porque todo mundo junto ali, né? É um grupo, fazem o trabalho juntos, né? Então, aturdida, desde o momento do incidente com o genitor, Mariana procurou as ruas da cidade, tendo em mente a ideia de encontrar em Adalberto o rapaz com que se afinava sentimentalmente, de modo a fugir do lar que a infelicitava. Surda ira a compelia a tomar qualquer atitude, conquanto pudesse libertar-se do jugo paterno. O namorado, que trabalhava no comércio somente à noite após o serviço, poderia escutá-la, com a necessária calma para tomar as providências que o problema exigia. Assim, combinaram o encontro para as 20 horas, no local em que agora ela estava. Supunha amar o jovem, embora reconhecendo nele os desvios habituais naqueles que são indiferentes ao dever e à dignidade. A mãe, ela o sabia, desaprovava aquela afeição, por constatar que ele era corrompido e leviano, a ponto de viver experiências comprometedoras. Dona Rosa sentia, quase por instinto, que aquele homem, ao invés de amar a sua filha, ainda não preparada para as investiduras de um lar, desejava arrancá-la do carrinho defensivo da família, do carinho defensivo da família, para arrojá-la nos desfiladeiros da miséria moral. Ela, porém, o amava, ou pelo menos supunha amá-lo. Aguardava-o com tormentosa expectativa. Como primeira providência, o mensageiro Ambrósio procurou desviar Adalberto de buscar a sua namorada, propiciando-lhe mal-estar súbito, através da aplicação de fluidos no centro cardíaco, acentuando repentina indigestão. Então, daqui a gente vê as ações dos espíritos provocando, até você vê que ele bota fluidos no centro cardíaco, propicia um mal-estar para que a pessoa, né, como tipo, vai estar se sentindo mal ali, com uma repentina ingestão, não vá lá encontrar, porque eles estão fazendo um trabalho de proteção para a família da Mariana. Logo após, o Ambrósio foi para o lado da Dona Aurelina, que é aquela senhora que teria que ir lá encontrar com ela, né? E que, pelos laços de afeição à menina e aos seus, que ela foi uma servidora na família há muitos anos, poderia ser-lhe fácil instrumento para os fins do projeto em andamento. Envolvendo a velha servidora em seus fluidos, procurou falar-lhe com imensa ternura e forte vibração. A respeitável senhora não o escutou através dos ouvidos materiais. No entanto, em forma de intuição, sentiu imperiosa necessidade de demandar a rua, qual estivesse teleguiada, até a moça que, a sós, esperava o companheiro. Vendo-a desfigurada, a bondosa senhora cercou-se, assustada, e abraçando-a com espontânea afetividade, envolveu-a nos fluidos de Ambrósio, inconscientemente, estabelecendo sensível permuta de energias, de modo a arrancá-la dos liames dos espíritos ociosos que a vitimavam. Então, ela estava amarrada ali com aqueles espíritos, que já, né, já falou lá atrás, e aí, quando ela abraçou os fluidos do Ambrósio, envolveu a menina, e daí conseguiu desligar ela daquelas ligações com esses espíritos, graças ao Ambrósio, né? E ela que está abraçando também. Percebendo-a quase anestesiada, de olhar vago, a senhora inquiriu-a: que faz a menina por essas bandas? Parece-me doente. Que se passa? Alguém em casa está mal? Desperte, minha filha. Sacudindo-a com carinho, encostou a cabeça da jovem no seu ombro e dispôs a escutá-la com tal naturalidade que a enferma, como que retornando momentaneamente à realidade e vendo-se envolta no carinho de que necessitava, relatou entre soluços os maus sucessos do dia, informando do seu desejo de nunca mais retornar ao lar. A delicada interlocutora
escutou-a com serenidade e, seguramente inspirada pelo benfeitor, concitou-a a irem à sua própria casa, onde ela providenciaria uma refeição, incumbindo-se de informar a Adalberto sobre a mudança do local de encontro. Simultaneamente, Ambrósio censurou com energia o comportamento dos espíritos viciosos ali presentes. Então, assim, a dona Aurelina foi andando e o Ambrósio já deu uma bronca naqueles espíritos que estavam ali, né? E libertando a atormentada jovem das suas forças deletérias e deprimentes. Sem quase opor resistência, Mariana aceitou e foi amparada generosamente por Dona Aurelina até o domicílio daquela servidora. Feita ligeira refeição, ainda conduzida pelo assistente de Saturnino, Ambrósio, né? Dona Aurelina falou a Mariana das preocupações maternas, de suas aflições, do perigo que uma jovem poderia experimentar nas mãos de um moço apaixonado e sem o devido critério moral, das consequências que poderiam advir de um gesto impensado. E como se falasse a própria filha, com lágrimas, conseguiu convencê-la a retornar à casa, enquanto meditava planos para o futuro, filtrando assim o pensamento da entidade desencarnada. Caso ali, ele está falando do benfeitor. Agora, só para a gente lembrar, ela falando que ele falou do perigo que a jovem poderia experimentar, isso aqui, gente, a história se passou em 1937, 38. Imagina o mundo nessa época, né? Tudo as meninas, né? As mulheres nem saíam à rua sozinha à noite, tem esses detalhes, né? Então, assim, a história aqui está mais suave, mas isso aqui foi para a mãe dela no desespero, né? Que a menina sair de casa e ficar de noite na rua. Então, a história, o livro foi de 1970, mas essa história se passou nos anos de 37, 38, pelo que que é explicado, né? Que o Manuel Flamengo de Miranda coloca lá. Bom, sentindo-se imensamente cansada e dominada pela branda energia da amiga idosa, a jovem aceitou a sugestão e, dessa forma, Dona Aurelina se transformou no anjo da alegria para a agoniada genitora que aguardava a filha de volta. Então, lógico, a Dona Rosa ficou toda feliz. Lógico que também teve essa influência dos bons espíritos. Concluída a tarefa, Ambrósio retornou ao trabalho espiritual a fim de apresentar a Saturnino os resultados da investidura. Os trabalhos se aproximavam no encerramento. Então, ele estava fazendo esse trabalho, o Ambrósio, enquanto estava acontecendo aquela reunião, lá na Casa Espírita. E aí esses trabalhos estavam terminando agora, quando o Ambrósio voltou. O mentor espiritual expressou sua gratidão ao assistente e informou que logo mais, de madrugada, geralmente, quando todos se recolhessem ao leito, teria continuação a tarefa de desobsessão. Quando ele pretendia retomar as diretrizes do trabalho, convocando diversos dos envolvidos no processo perturbador e os membros da casa para o encontro fora do corpo, quando as bênçãos do sono conseguissem libertar parcialmente alguns dos implicados. Ambrósio compreendeu a magnitude do serviço e postou-se aguardando instruções. A noite ia avançada quando Saturnino trouxe ao recinto das sessões, em parcial desdobramento, os irmãos Petitinga, Dona Rosa, as filhas Amália, Mariana e nós. Aí agora vai aparecer o Miranda trabalhando, porque até então ele não tinha colocado que estava. O nós dele é sempre ele, né? Que ele fala, nós outros, não tem o jeito de falar antigo, e aí ele fala nós aqui. Mas também tinham outras pessoas, aqueles ajudantes espirituais, também sempre tem, né? O pessoal que leva o espírito para lá, para cá, bota no quarto, vão aparecer aqui outras, mas não tem, não vão mudar nomes, né? Petitinga, que é aquele que já estava na reunião, né? Que o Miranda não contou que ele estava naquela reunião anterior, ele está aqui nessa aqui em desdobramento. Mas na outra reunião, o Petitinga, que ficava sendo inspirado pelo Saturnino, né? Ele é um venerando trabalhador da seara espírita e está habituado às incursões no mundo espiritual, embora ainda vinculado à roupagem carnal. Estava calmo e lúcido, perfeitamente familiarizado com experiências de tal natureza. Dona Rosa e as filhas, no entanto, pareciam atemorizadas na sua semilucidez, embora o amparo vigoroso do instrutor que delas cuidava com carinho paternal. E aí agora tem uma referência, primeira observação, quando vai falar no Livro dos Espíritos, a pergunta 401, Kardec pergunta, durante o sono, a alma repousa como corpo? A resposta é não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono,
afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e do espírito ao corpo, né? E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E na 402 também pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta é pelos sonhos. Quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. É só para esclarecer essa história de sair, né, do corpo e ficar desdobramento, né? Inclusive trabalhando o pessoal, né? O assistente Ambrósio e os demais cooperadores desencarnados, então é isso que eu falei, que tem outros ajudantes, né? Se encarregavam de localizar os recém-chegados na sala de trabalhos, enquanto o benfeitor Saturnino cuidava das providências finais. Concluídas as tarefas preliminares, deu entrada no recinto, em sono hipnótico, carinhosamente trazida por dois enfermeiros espirituais, a entidade que se comunicara horas antes. Essa entidade até agora não falaram o nome dele, né? Que é, pelo jeito, masculino, mostra que que tem a fisionomia masculina. E aí vai falar que, embora o ressonar estava em sono hipnótico, mas estava com o ressonar agitado. O visitante refletia a angústia em que se debatia, deixando ver as marcas profundas em ulcerações na região da glote. Se apresentava purulenta, assinalando os danos cruéis do autocídio injustificável. Eu já não lembro se ele tomou veneno ou ele se enforcou. Acho que ele se jogou no rio, né? Alguma coisa assim. Depois a gente vai lembrar. De qualquer maneira, ele tinha, para a gente ver como é que fica marcado no perispírito, né? Na região da glote, e tinha até pus dos danos do suicídio dele. Localizado em leito próximo, continuou assistido pelos que o trouxeram. Logo, porém, que Mariana ouviu, conquanto não o pudesse identificar de pronto, começou a experimentar significativa inquietude, que se foi transformando em desespero e pavor. O instrutor cercou-se dela e aplicou-lhe energias anestesiantes, de modo a deixá-la em tranquilidade suficiente para os bons resultados da operação em pauta. Nesse momento, a irmã Angélica, mentora do médium Moraes, trouxe-o ao cenário abençoado, que lhe parecia familiar aos olhos espirituais. Tudo nele, nesse médium, traduzia a segurança e o equilíbrio de uma existência voltada para o bem e para o dever. Aí o Miranda vai ficar com agora vai refletir, né? Que ele percebia então a excelência do ministério mediúnico sob a carinhosa proteção de Jesus, objetivando atender aos sofredores de ambos os planos da vida, no caso, quando está nessa proteção, objetivando atender os sofredores de ambos os planos da vida. E aí ele diz que ele reconheceu mais uma vez que somente uma existência realmente desatrelada das paixões, né, da matéria, né, se constitui seguro roteiro para uma libertação felicitadora. O espírito é o que pensa e faz. A veste carnal que o envolve tanto se pode converter em asas de angelitude como em chicote com correntes que o martirizam. E a mediunidade, indubitavelmente, faz-se a senda luminosa por onde transitam aqueles que a respeitam e enobrecem. Benfeitor Saturnino explicou a finalidade da reunião, elucidando que se pretendia trazer à lucidez o perseguidor de Mariana para um reencontro na esfera do espírito, de modo a tentar-se uma conciliação, esperando-se que a misericórdia divina amparasse os propósitos do grupo ora reunido. Os circunstantes se recolheram à profunda meditação, conduzidos pela voz pausada e grave do mentor, que se encarregou de orar ao mestre, rogando-lhe socorro para o labor em vias de desenvolvimento. Em seguida, aproximou-se do Vingador,
e, aplicando-lhe passos de dispersão fluídica, despertou. A entidade, vendo sem uso da razão, contornou o olhar algo esgazeado e, reconhecendo Mariana ali presente, como se fora tomado de estranho horror, intentou precipitar-se sobre ela, brandindo os punhos cerrados, com os lábios em rito macabro, dos quais escorria pegajosa substância escura. Detido no impulso pelos auxiliares e vigilantes, recorreu aos impropérios violentos, como se desejasse, através das palavras de ódio, conseguir o desforço acalentado por muitos anos a fio. Ele estava se encontrando pela primeira vez com ela, né? Ele encontrava, naquele caso ali, na hora que estava perseguindo, na obsessão, mas agora ele estava consciente e ela também estava lá em desdobramento. Vamos dar uma paradinha para os nossos comentários e vamos vigiar o horário para ver se vai dar uma parada. Não está aparecendo nada aqui, então vamos lá. O que vocês acharam aqui desse trecho aqui inicial? Tem alguma dúvida? Tem muitos elementos, pelo menos para mim, desconhecidos, né? Você até grifou alguns, né? Por exemplo, aquelas energias anestesiantes, e também tinha uma outra depois, que eu acho que era que eles usaram para acordar o espírito. Quer dizer, é, é muita informação, né? Tem muitos elementos que são utilizados, né? E que a gente, por exemplo, estudando o Pentateuco, a gente não vai ver isso, né? A gente não, porque isso é uma prática, né? A descrição de uma prática, né? É, não, com detalhes, né? Então, a gente não tem. Eu sinto falta um pouco dessa coisa mais esmiuçada, né? Porque, assim, no estudo da gente lá na congregação, né? No curso de formação, a gente não tem isso. Então, às vezes, eu acho que fica assim uma coisa meio vaga, né? Se, assim, certas, até as próprias práticas, eu acho vagas, porque a gente não tem, pelo menos até agora, eu não via, não sei se também por conta de ter, eu estou no quarto ano, né? E os outros três terem sido todos online, não teve prática nenhuma. Então, não temos, assim, uma descrição mais específica, porque tem gente que naturalmente, né, é médium, já espontâneo e tal, mas eu acho que uma grande parte não é. Então precisa, às vezes, eu pelo menos preciso de umas explicações assim mais detalhadas, como tem, quer dizer, nesse livro eles estão descrevendo o que eles fazem, né? Mas assim, pelo menos dá para a gente inferir o quanto pode ser rico, né? Todos os procedimentos dessas práticas, né? E só mesmo, né, procurando isso ou outros, ou procurando os vídeos, que hoje em dia eu estou assistindo os vídeos do Jacobson Trovão. Ele é, assim, um espetáculo de conhecimento, de informação. É muita coisa. E ele transmite mesmo bastante informação. Então, a gente começa a entender certas coisas. Mas esses Mas, dados, essas informações, Sandra, que você está falando, e a gente já comentou isso nos outros livros, né? Que a gente está aqui no. Já estudamos 4 livros do Miranda. E o que acontece? Nós não vamos achar em lugar nenhum. Porque só quem estuda. André Luiz, ele começa a dar umas pinceladas, mas o Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, ele fica falando porque é a especialização dele, né? Desobsessão, tanto encarnado e depois ele continua no plano desencarnado estudando, mais 30 anos para poder escrever. E o que ele coloca? Ele coloca coisas que não existe em nenhum livro de Kardec, até nenhum livro do André Luiz.
Porque a gente vai aprender que aqui o médium desencarnado, lá no plano espiritual, ele também doa ectoplasma, que é uma coisa que se fala que só existe na pessoa encarnada. Então, tem muitos detalhes, como você falou ali, eu até vou comentar, que eu já até separei esses passos, porque no dia, lá na live que a gente escuta, né? Essa live, eles comentam, olha os tipos de passos que existem. Então, aí tem o anestesiante, vai aparecer, eu botei o nome dos três, eu sublinhei agora anestesiante, que está escrito energia, daí eu não procurei o passe, e vou acrescentar lá porque são vários tipos que os benfeitores, os espíritos, daí no caso, os bons espíritos, né? Porque também os obsessores provocam algumas alterações nos encarnados. Acontece muito também. E aí essas coisas, elas ficam assim, por baixo do pano. As pessoas só ficam sabendo quem realmente Mas estuda assim, esses livros. me ocorreu aqui que será que esses passos, você está dizendo assim, né? Vários tipos de passos, será que não seria a intenção do espírito, no caso, né? O que faria, né? Por exemplo, aquele Ah, passe, né? Anestesiante e o outro que era justamente para acordar, sim, com né? certeza. Não, mas aí De você vê, repente o outro estava escrito para é a acordar, falava intenção. dispersão fluídica. Então, quando eles às vezes detalham, tipo, passe longitudinal para isso. Então, cada um, e isso o André Luiz também detalha nos livros dele. Quando vem passe longitudinal para fazer assim. Então, eles lá estão usando, não é que a gente vai utilizar aqui, nós temos aqui sim, tem o da cura, tem a história do chakra, né? Cada um já aprende, tem aquele livro do Jacob lá, o passe. Então, assim, esse tipo de passe, para os benfeitores, é um tipo que eu moço está falando, com a intenção deles é fazer. Só que eles também utilizam energia, que é de alto nível, né? Aqui no momento, quando ele vai acordar a entidade, que é o Saturnino que acorda, ele fala que é para dispersar. Então, aí já é para, tipo, vai dar uma acordada nele, então a outra é para anestesiar, entendeu? Um para acordar, o outro para dormir. Ele sabe utilizar. O Miranda só comenta, lógico que não vai entrar nesses detalhes. Só que aí, para a gente prestar atenção, como eles na reunião, e outra coisa, essa reunião agora é lá, mediúnica de madrugada. É todo mundo de desdobramento. As pessoas, alguns vão lembrar, o Petitinga diz que ele vai dizer que o Petitinga ainda fica, lembra, né? De dia. O próprio Miranda, no começo do livro, não sei se vocês lembram, ele falou que ele lembrava quando ele acordava, só que aí, para não prejudicar a vida dele, para ele não ficar com muita confusão, eles faziam ele esquecer um pouco. Lembra disso que a gente comentou? Lá no começo ele conta Uhum, isso. Então, ele, mais o sim. Petitinga, que já estava, né? O Petitinga já trabalhando há muito tempo, José Petitinga, todo mundo já foi falar, ele não tinha problema. Ele entrava e ficava ali tranquilo. Então, o que acontece? Muita coisa que a gente está vendo aqui, e vamos ver ao longo desses. Vão ter coisas aí que a gente fica de cabelo em pé, tá, gente? Não vou adiantar, não, porque só nos livros do Miranda que aparece explicando como é que é o tipo da obsessão e o tipo da desobsessão, o que, que eles vão trabalhar, as cirurgias, com cirurgia espiritual, que só acontece nesses livros. Ninguém fala isso, Kardec não fala essas coisas, Kardec teve o seu limite. Então, depois vem o próprio André Luiz, né? Lembra que o Chico Xavier ficou com uma hora, todo mundo reclamando que ele estava obsediado, porque como é que ia contar que tinha casa, tinha coisa para ficar no plano espiritual, você ter aquele tipo de trabalho, nada disso era falado. Você vê que no Céu e Inferno não tem disso no livro. O único livro que o espírito fica conversando o que, que ele está fazendo, nenhum deles Mas que fala que eu estou trabalhando, que eu estou estudando, entendeu? Nenhum deles fala. Aí, e tem espíritos ali de é várias verdade. gradações. Então, Kardec chegou até um momento É, aí que Chico Xavier veio com o resto, e o Divaldo, com esse espírito, Manuel Filomeno de Miranda, traz uma outra. Por isso que ele é um espírito que nos ajuda muito. Ele traz tudo o que acontece. Você vê que ali está a menina, aí o Saturnino manda o Ambrósio ir lá para poder falar com aquela senhora, conversar com ela para ela ir lá na praça procurar a menina, tudo já tratado. Ele falou, vai ali, faz isso, faz aquilo. A gente vê a proteção que nós temos e o que fica acontecendo, por isso que o livro chama Bastidores da Obsessão. Porque fica nos bastidores muita coisa acontecendo e a vida está correndo aqui fora. Pela grandeza da mãe, foi para o centro espírita, né? A Rosa, e da filha, a Amália, que começaram a fazer muitas orações, estavam trabalhando nesse centro, né? Que agora que é o Petitinga faz há muito tempo, elas foram atendidas para conseguir trabalhar essa
desobsessão da família. A Mariana agora é o foco, nós vamos continuar o texto já, se ninguém mais falar nada, para poder, que eu estou vendo que o tempo está um pouquinho direto, para poder ver o que vai acontecer no resto da reunião. Agora, nós estamos no começo do livro, e esse foi um dos livros que já começou logo com reunião. Geralmente ele conta um pouquinho a história, mas tem muita coisa intricada, e a gente vai ter que prestar atenção nesse detalhe. Quando eu sublinho, eu mostro assim, está acontecendo isso, gente, já viu? Isso a gente não fica sabendo, a gente não percebe que tem um espírito aqui, que tem outro lá, que tem gente levando para cá, para lá. Então aqui ele conta nesse finalzinho que eles estão. Veio a irmã, até agora veio também a irmã Amália, que é a mentora do médium, que é um médium que é super importante no livro, esse médium Moraes, né? Tá chegando, porque ele que fica fazendo o quê? Ele é encarnado e faz psicofonia. Só que eu já, no outro livro, no primeiro, que a gente até ficou na dúvida, vai ter uma médium desencarnada que vai fazer psicofonia e vai doar fluidos para poder o espírito que estava todo em formato de animal, licantropia, para ele poder ajudar a melhorar a face dele. E aí todo mundo questionando, mas peraí, como é que um médium desencarnado vai começar, pode fazer isso, doação de fluido? E existe. Mas só no livro do Miranda que você vai achar isso. Nenhum outro vai falar. E aí teve um debate lá, o pessoal conversou. Tô vendo, 40 minutos, não está falando nada, né? Então vamos lá, vou trocar aqui, que eu acho que 40 minutos seria para acabar. Não disse que vai acabar agora, então vamos tocar para frente aqui, que a Bia avisou que deu 40 minutos. Acho que não deve acabar, não. Tem alguém que Porque acaba quando é aquele cronômetro. Pois é, que aí começa a botar 10 Eu minutos só, eu só e queria observar, para. observação muito simples, né? O que chama atenção é quantos espíritos envolvidos numa missão, né? A gente vê numerosos espíritos, né? Muito interessante. E a gente só vai aprender lendo, estudando, né? Então, o que a Sandra falou é isso mesmo. A gente já está estudando há algum tempo e as informações que a gente está tendo nesses livros é uma coisa espetacular. A gente só consegue estudando, não tem jeito. E acreditando no que ele está relatando para a gente. É É, verdadeiro, né? A gente não tem condição de colocar em dúvida absolutamente nada do que ele relata como experiência, né? E é muito bom, e a gente deve prosseguir e vai entender melhor tudo isso, né? Só isso. ainda mais que ele, além de ter trabalhado aqui como encarnado muitos anos, parece que são 30, ele ainda estudou mais 30, porque a Joana de Anjos só deixou ele fazer ditado para o Divaldo depois de 30 anos. A gente pensa bem, 30 anos, e ele estudando lá, porque ele ficava vendo o que acontecia lá, ele agora desencarnado, anotando tudinho, igual o pessoal fala, ele não é só um jornalista, né, do plano espiritual, ele era um cientista, ele era um pesquisador. No caso do André Luiz, ele não tinha feito nada encarnado, aí já chegou lá, já não estava na boa, né? Uma boa, o negócio, passar lá pelo umbral. O Miranda não, já chegou lá estudado, né? Fala, Sandra. O Jacobson, eu tava escutando hoje, escutando, é um vídeo, né, no YouTube, mas eu estava escutando. Ele falou que André Luiz frequentou lá o Chico, antes de começar, né, a fazer os trabalhos, foi a 700 sessões. Exatamente. Mais de 2 anos que ele ficou. Não, que 2 anos, que ele foi colocado em não sei quantas horas. Ele ficava lá até conseguir sintonizar. Não só sintonizar com o 700 Chico. vezes E para isso ter sintonia. Para exatamente, ter porque ele começou a sintonia. escrever e depois ele foi escrevendo à medida que ele estava vivendo lá, né? Porque ele foi pela data, ele logo passou um tempo e ele começou a escrever. Só que depois ele ia trabalhando e relatando. Mas você vê, ele estava. Gente, né? Dizem que é o Carlos Chagas, coisa e tal. E também diz que ele conta uma outra encarnação dele. Não foi ele quando saiu daqui de pesquisador. Então, assim, isso aí, eles não vão falar de qualquer jeito. Tanto que o Chico Xavier, quem estava tomando conta dele era Emmanuel. E o Divaldo é a Joana. Então, a gente tem, assim, são espíritos que a gente não pode ficar dizendo, tá brincando, tá deixando falar. Não. E outra coisa, tudo que ele fala ali é pura realidade. A gente vê isso aí acontecer em um monte de outros livros. Não são livros dele só. Mas aí aparece uma coisinha num livro, outra no outro. E aí o Miranda traz tudo reunido. É uma surpresa atrás da outra. Eu vou passar para o resto do texto. Alguém tem mais dúvida? Pra gente não. Depois a gente Queria comenta comentar mais. rapidinho. Oi? Posso falar só um negocinho rápido? Fala. Eu acho interessante, né? Você mencionou, né? Os bastidores da obsessão, né?
que acho que isso traz um consolo muito grande, né? Principalmente para quem tá, né, ou já passou por processo obsessivo, né? A gente não está entregue, né, aos obsessores. Tem o plano espiritual ali amparando, né, tentando a evolução de todos os envolvidos, né? Eu acho isso muito providencial, né? Você vê, a providência divina ela é impressionante, né? Mas Era lembra só sempre que a oração que foi a responsável dessa ajuda, porque se ninguém tivesse se preocupando, estava todo mundo não é entregue, mas você para conseguir uma Eliane citou, um grupo se interessando pela família e por a intercessão de uma mãe, de uma pessoa trabalhadora, a pessoa tem que estar com a intenção de querer se melhorar. Porque você vê que a própria menina Mariana, ela não está nem indo ao centro. Depois as coisas vão modificar. Mas agora ela não está nem indo ao centro. Mas pela oração da mãe e a irmã, e estão trabalhando e pedindo e coisa e tal. Aí eles vão parar a família toda, porque a família toda vai ficar mal, né? Vai ficar se envolvendo com essa energia. Então é assim, nunca estamos desamparados, mas temos que estar conectados. Se a gente não conectar, a gente não pois é, recebe o amparo, né? Vai ficar ali a sua vontade. Você tem o teu me livre-arbítrio, ajuda. você fica à vontade, pode fazer o que você quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, continuar agora, terminou ele com raiva, ele escutou a voz da Mariana, né? Que é outro nome que a gente vai ver, e ele vai com ódio para cima dela, o pessoal segura ele e começou a xingar a palavra de ódio. Aí vai a entidade vai gritar colérico, né? Tenho te procurado e somente há poucos anos consegui localizar-te, no mesmo antro que o infame destruidor da nossa paz reside. Agora que os tenho a ambos nas mãos, não os deixarei fugir. O meu desforço se fará com terríveis consequências. Eu os farei sofrer comigo as mesmas dores que essa eternidade me tem infligido sem repouso. Aí a Mariana, escutando aquela voz, desejou fugir, desorientada, no que foi impedida por Saturnino. Aí a entidade vai falar o nome dela, né? Naquela época, um nome bem criativo, né? Aldegundes, por que me desgraçaste? Que te fiz eu para sofrer o abandono e a humilhação que me impuseste diante de todos os nossos amigos? Não te dei o amor honrado e puro de um homem trabalhador? Por que me infelicitaste, destruindo a minha vida? Acompanhando as palavras doridas, lágrimas grossas escorriam-lhe, abundantes nos olhos. Em choro convulsivo prosseguiu. Construíamos a nossa felicidade entre tantos sacrifícios e tu, apesar disso, não te apedaste de mim, arruinando-me sem compaixão? Por quê? Oh, desgraça, não me conformo. Mesmo que escoe todas as eternidades, o teu crime me corroerá dolorosamente. Minha alma dilacerada a cada instante, meu coração transformado em massa de chumbo e brasa, perderam a razão de ser. Quando meu cérebro, vencido por todas as desesperações, não consegue senão pensar em vingança. Eu que tanto te amava. Por que fugiste, louca? Não sabias que é um homem não se engana? Ignoravas que ninguém foge da consciência? Olha-me bem, vê o que me reduziste. Nominalmente convocada, Mariana desferiu terrível grito e caiu dominada por estranhas convulsões. Assistida de perto pelos assessores de Saturnino, que também amparavam o interlocutor desvairado, ela tomou o aspecto de louca e, com faces de singular horror, parecendo devagar, contestou: sim, recordo-me de ti, te odeio também. Sempre infeliz, que tenho sido e que sou. Onde estou? Por que esses fantasmas que me torturam não me deixam? Por que a morte não me consome? Gargalhada repulsiva estourou nos lábios da doente, como se a razão de todo lhe fosse tirada, enquanto prosseguia. Abandonei-te, sim. Fui amaldiçoada por mim mesma 1000 vezes e te amaldiçoei também. De todos nós, não sei qual o mais desventurado. Entretanto, odeio mais aquele que me fez consumir as esperanças de mulher e os sonhos de louca no triste hospício de Harlem. Não sabes que voltei a buscar-te? Agora é tarde demais. Não me recordo mais, não sei. Somente sei que estou perto dele e hei de fazê-lo pagar. Uma alucinação que digo onde eu estou. Nesse momento, Saturnino cercou-se da jovem e lhe falou bondoso. Estás diante da própria consciência. Não és a Mariana de hoje, frustrada e inquieta, mas a Aldegundes de ontem, desvairada, sofredora. Estamos todos para responder aos ditames da consciência necessitada de reparação.
Aí a Mariana, né, responde: e quem pretende julgar-me? Interrompeu irada. Aí Saturnino fala: ninguém pretende julgar-te ou examinar sequer os erros alheios. Erros que todos temos. Reunimos-nos, no entanto, com o fim de corrigir impressões e estabelecer nova linha de conduta, antes que postergarmos as responsabilidades para os dias sombrios que nos aguardam. Aí a Mariana vai falar: mas eu sou infeliz, ninguém o vê, sou acusada e ninguém me escuta. Saturnino fala: não, não nos encontramos num tribunal, mas num santuário de orações, templo e hospital, sob a orientação de Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos nós. Aí o algoz, bravejando, voltou à carga. A entidade: acabemos com a farsa. Sou eu a vítima de todos esses cruéis verdugos da minha vida? Quem se atreve a interferir em meus problemas? Não necessito de ajudante nem de intermediário. Tenho chorado a dor infernal a sós, e não será agora que terei urgência de que alguém me ajude, no momento em que culmino o meu plano com o êxito que logo mais terei. Faça um silêncio para que eu possa relembrar essa espolhadora da felicidade alheia, todo o mal que me fez. Acercando-se dele, Petitinha envolveu em sua carinhosa vibração, enquanto o médium Moraes, convidado pelo instrutor, aplicou passos em Mariana, cuja aflição parecia desequilibrá-la. Envolta em fluidos negros, congestionada, praguejava ensurdecedoramente. Ela ficou ali resmungando enquanto a entidade está falando. Dona Rosa e Amália, devidamente amparadas, embora sem compreenderem toda a extensão da ocorrência, oravam em pranto silencioso. Saturnino convidou a genitora a tomar nos braços a filha aturdida e, enquanto o fazia, a veneranda mulher, banhada de tênue luz, cooperava com Moraes, conseguindo acalmar a jovem, que lentamente recobrou a serenidade. Aí a entidade vai começar a contar a história. Vamos à verdade, que era a verdade dos fatos. Se aqui estou subjugada por demônios vingadores que ainda não saciaram a sede da minha infinita desdita, apelo que é para as forças de Dr. Teofrastos, para que elas me amparem. Eu quero justiça. A minha vingança tem a força da minha justiça. Não sou um desalmado, sou um justiceiro que retorna em nome da verdade. Reitero o apelo, portanto, ao Dr. Teofrastos, o meu benfeitor. Onde se encontra ele? Aí o Saturnino vai responder. Ele está lá nas trevas, fica lá no mundo, no submundo, né? Aí ele fala: inutilmente você rogará auxílio a quem vive à míngua de socorro. O irmão Teofrastos está interditado de penetrar nesse recinto. Aqui somente tem acesso àqueles que vêm em nome do amor, e os que são carecentes de amor, como você, meu irmão. Aí a entidade fala: eu recuso seu amor, sua piedade. O que eu desejo, aí Saturno corta ele e fala: o que você deseja é paz e amor para refazer o que destruiu. Infelizmente, você não sabe que também tem necessidade de perdão, devendo, antes de tudo, porém, perdoar. Aldegundes fez-se seu algoz, sem dúvida, mas sempre foi sua vítima. Você fala em deserção do lar, em honra masculina. Onde, porém, estão sua honra e sua fidelidade ao lar? Constituiu-se a mulher apenas instrumento para a paixão do homem ou somente o veículo do prazer ilusório? E os sentimentos femininos? Que nenhum homem lembra, né? Que fez você para estancar as lágrimas de soledade que ela experimentava ao seu lado? Quantas vezes parou a escutá-la? Desejava dar-lhe uma fortuna, sim, esquecendo de dar-lhe segurança íntima e assistência afetuosa. Não, meu amigo. Aqui não se defrontam, como você deseja fazer crer, vítima e algoz. Enfrentam-se duas vítimas de si mesmas, iludidas nos seus loucos ideais terrenos. Os dias da Nierlândia passaram. No entanto, encontram-se vivas, encravadas na terra das lembranças, as raízes dos erros de todos vocês. Erros que necessitam ser retificados. Prepare-se para refazer o caminho, não para aplicar a justiça. Justiça de que todos temos necessidade. E a entidade vai falar: então você conhece meu drama? Por que se refere à Neerlândia? Como sabe que eu procedo do Harlem? Sim, meu irmão, a Saturnina responde. Eu sei, da mesma forma, porém, que a lei de Deus está inscrita na consciência de cada homem. Os nossos atos estão gravados em nossa mente, que não morre. Conhecemos sim a sua história e o drama de Aldegundes, que você agora deseja destruir. Tarefa essa que não conseguirá. Positivamente, porque o Senhor da vida já pronunciou o basta. Aí ele fala assim: mas ela me traiu, me abandonou.
Sabemos disso. Mas sabemos também que, enquanto se preocupava, fascinado pelas perspectivas de adquirir largas faixas de terra para pastagem de gado, não obstante já as imensas plantações de tulipas que você possuía, deixava quase abandonado por longos meses. Trabalho esse que durou de 1837 a 1840. Sentindo-se só, inexperiente, sem forças para a luta contra as paixões da própria natureza, não resistiu às constantes investidas de Jacob, terminando por deixar-se arrastar ao rio de lama que a conduziu, mais tarde, à loucura. Aí a entidade fica transtornada, falando: não me traga à memória o nome de Jacob van der Koppel, o infame ladrão da minha felicidade. Encontrei-o também. A princípio tudo me parecia estranho. Por largos anos eu sentia a presença dele e me sentia ao seu lado, embora as diferenças que apresentava. Estava metamorfoseado. Tudo me era no começo real, até que fui conduzido ao Dr. Teofastos, que me ofereceu excelentes explicações, elucidando a volta do bandido ao esconderijo do corpo, ensinando-me, porém, como eu poderia supliciá-lo e vingar-me, o que vem fazendo com verdadeira infâmia. Aí Saturnino fala: realmente, Jacob retornou à carne como Mateus, que é o pai da Mariana, né? O leviano de ontem é o atormentado de hoje, caminhando pela estreita roda da autopurificação. Recebeu nos braços, pelo mesmo impositivo, que é o impositivo das leis de Deus, né? Dessa rota de autopurificação, aquela a quem felicitara. E a sua presença é-lhe desagradável suplício. Então, os dois têm essa história, e a menina também, né, não aguenta ficar do lado do pai, porque também foi ele que vai deixar ela louca depois, como o Jacob. Embora não consiga recordar, experimenta, né, ele, né, o Mateus, ele está contando aqui do Mateus, embora não consiga recordar, experimenta as vibrações que lhe são afins, conquanto a aversão que lhe apossa, fazendo-o desditoso. Ninguém engana a vida. O Código da Justiça acompanha o infrator, nele plasmando a necessidade de ressarcimento legal. Daí a necessidade de aquele que se crê espoliado perdoar. Então, todos nós temos que perdoar, especialmente quando a pessoa se está sentindo espoliada, né? Aí vai ter algumas referências, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a pergunta 875, que ele está falando muito de justiça, né? A entidade. E aí vem o Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? E a resposta é: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Na 874, botei depois porque também foi comentado desse jeito, porque para formar ali é respeitar os direitos dos demais, e na 874 fala: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? E a resposta é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, cada um vai ver de uma maneira. Então, o comentário aqui é o seguinte: essa entidade tinha visão limitada entre direitos e deveres. Tu vê que ele achava que estava muito certo, tinha que ter feito muito bem, saía, largava a mulher sozinha, né? Ficava lá, ficou ali vários anos, e ainda achou que ela tinha agido errado, tudo bem, ela não resistiu lá à conquista do outro, só que ele também está achando que ele tem toda a razão. Ele tinha razão e queria justiça, né? Mas a Mariana também se sentia injustiçada. Então, cada um desses envolvidos aí queria colocar a responsabilidade no outro. Não é a culpa, é a responsabilidade, né? Aí, continuando, a entidade vai falar assim: mas eu não conseguirei perdoar. Tudo aqui hoje são surpresas para mim, que é a primeira vez que ele vai parar numa reunião mediúnica, certo? Olha quantos anos já tive. Esse negócio foi aí estava falando ali o ano, né? 1837. E aí, como nós estamos 100 anos depois, 1937, tem 100 anos que essa história estava acontecendo já. Então ele fala assim: noto com dificuldade o que ocorre e tenho um raciocínio perturbado. Quem são os senhores que me molestam já por segunda vez? Porque eles pegaram na primeira e ele deixou ele lá no centro, né? Agora ele está vendo que é a segunda vez que ele está encontrando com os mesmos senhores. Será isso um pesadelo cruel? Daqueles que de mim se apossavam anteriormente, quando me perderam e me desgraçavam nos despenhadeiros da alucinação? E aí, quando ele vai se referindo a a esse lugar que ele ficou quando ele se suicidou, né? Referindo à região punitiva, em que ele se surpreendeu após o suicídio nefando, o atônico interlocutor se transfigurou repentinamente, parecendo sofrer
indescritíveis padecimentos, se pôs a debater, chorando copiosamente. Aí ele voltou, por causa da energia, voltou aqueles dias, né? Aquela história que a gente vê até no filme Nosso Lar, lembra que o André Luiz vai na casa e fica com raiva lá do homem que agora era marido da mulher dele, aí mostra uma cena como se ele tivesse voltado com um umbral, que na verdade ele se transporta para aquela energia ruim, né? E aqui foi a mesma coisa que aconteceu. Aí, nesse momento, os espíritos que estão ali, protetores na reunião, o Saturnino vai falar, olha, ele veio alucinado, reduzido. Aí o Miranda que está falando isso aqui, vendo alucinado, reduzido à condição de escravo de si mesmo, não havia como deixar de crer que todo perseguidor é alguém perseguido em si mesmo, e que o vingador é somente um espírito macerado pelas evocações da própria delinquência. Aí agora o assessor de Saturnino, deve ser um Ambrósio, acudiu o indigitado sofredor, aplicando-lhe aí outro tipo de passes reconfortantes, de modo a desembaraçar-lhe a mente dos fantasmas da evocação dolorosa. Nesse momento, ele evocou aquele tempo, aqueles dias, e ficou ali, aí foi acalmando ele. Mas demorou, porque depois de demorada operação magnética, em que eram dispersadas energias venenosas, elaboradas pelo baixo teor vibratório do próprio espírito, que aí nesse momento ele mesmo começou a produzir essa energia, né? Este se refez paulatinamente, recobrando alguma serenidade. Então, demorou sim um tempinho para essa, essa operação magnética aí do espaço para acalmar ele. E agora que tem a observação aqui, que na reunião foram aplicados diversos tipos de passes, que são energias salutares nos centros de força. Foram aqueles passes que falou no começo lá, que era calmante, né? Até vou acrescentar aqui. Tem os passos de dispersão fluídica, que foi para despertar o Vingador, equilibrantes na Mariana, reconfortantes agora para desembaraçar a mente do Vingador. Então a gente vê como é que acontece ao longo da reunião vários recursos que eles vão aplicando, né? A viciação mental, resultante do pensamento vibrando na mesma onda, gera a ideia delinquente na psicosfera pessoal do seu emitente, aglutinando forças da mesma qualidade, por sua vez emanadas por inteligências desajustadas, que se transformam em energia destruidora. Então, aqui, uma pessoa vibrando numa onda, o emitente vai aglutinar essas forças, essa energia, tá? E tem as outras inteligências desajustadas, as outras energias, todos isso aí vai se juntando. Isso que ele fala da psicosfera pessoal. A pessoa fica envolvida, você olha, vê a cor da aura, que eles falam quando está escura, né? Que a pessoa está com aquela aura com bastante energia negativa, desequilibrada. Então, isso aqui é o que ele fala, a viciação mental. Tal energia é resultante do bloqueio mental pela densidade da atenção no campo magnético da aura. Então, são baixas vibrações, densidade da atenção. Quando está baixa a vibração, forma esse bloqueio mental no campo magnético da aura. Ali, então, se imprimem, por força da monoideia devastadora, que é aquela ideia fixa de vingança, qualquer outra ideia fixa que se fala da monoideia, toma cuidado sempre, eles se imprimem aí as construções psíquicas, que se convertem em um instrumento de tortura pessoal ou instrumento suplício alheio, operando sempre no mesmo campo de vibrações mentais idênticos. Então, é a hora que se instala a obsessão. A pessoa pode ficar se torturando pessoalmente ou provocando suplício no outro, quando você está no mesmo campo de vibração mental. Então, se você está realmente prestar atenção no seu pensamento, se ele não está vibrando numa boa vibração alta, né, que sai dessa vibração baixa, você pode se ligar, vai juntar com essas forças da mesma qualidade, essas inteligências desajustadas, e vai transformar isso tudo numa energia destruidora. Quando essas energias são dirigidas aos encarnados e sintonizam pela onda do pensamento, são produzidas lamentares obsessões, que atingem igualmente os centros da forma, degeneram as células encarregadas do metabolismo psíquico ou físico, manifestando-se em enfermidades perturbadoras de longo curso. Então, a pessoa obsediada fica doente, com depressão, com doenças físicas, com problemas, às vezes, esquizofrenia, várias situações psiquiátricas já são colocadas, nos outros livros nós vamos aprender isso, e tanto que está ligado nessa sintonia aqui, dessas ondas de pensamento.
E aí você vai começando a atrair a obsessão para você. Aqui não é o caso de ter só pensado, porque já é um vingador antigo, né? Mas também de prestar atenção sempre no nosso pensamento por causa da vibração que a gente está irradiando. Por essa razão, felicidade ou desdita, cada um conduz consigo mesmo, graças à direção que oferece ao pensamento, no sentido da elevação ou do rebaixamento do espírito. Direção essa que é força a se transformar em alavanca de impulsão ou cadeia retentiva nas regiões de que se manda. Então, a pessoa ou está se alavancando, impulsionando para elevar o seu espírito, por isso é importantíssimo a gente ficar vendo, lendo, ouvindo tudo que eleva o nosso espírito, ou você pode rebaixar, escutando coisas de baixo nível, né? Vendo, assistindo, lendo, que aí você vai para a cadeia retentiva nas regiões menores, aí mais infelizes, né? Voltando aqui para a reunião, se ali eram reflexões, pensamentos do Miranda, né? Agora, a refeito do distúrbio inesperado, o aflito espiritual, a entidade perguntou: o que se passa? Onde estou? Por que me vejo coagido a falar o que não gostaria de informar e a ouvir o que não desejo escutar? Quem são os senhores? Da conta de novo perturbada, né? Aí, dando a voz, a tônica da bondade que lhe é habitual, Saturnino respondeu: todos estamos, meu irmão, queiramos ou não, na casa do Pai Celestial. Filhos do seu amor, deixamo-nos arrastar para as correntes da liberdade espiritual, ou naufragamos nas ondas revoltas das paixões. Dentro sempre, porém, de algum departamento do seu domicílio, que elegemos pela própria vontade para a nossa habitação. Então, nós que elegemos esses locais, né, onde a gente está se ligando na energia, e aí nós vamos habitar ali aquela região de boas vibrações ou não. Aí o Saturnino continua: aqui nos encontramos em um templo espírita, de socorro aos que já transpuseram o limiar da imortalidade e se prendem voluntariamente à retaguarda dolorosa. Autores das lições de Jesus Cristo, buscamos palmilhar a rota por ele percorrida, abrindo braços e corações aos que sofrem e ignoram os meios de se libertarem do jugo da desesperação. Meios esses que se encontram neles mesmos, jazendo sobre os escombros do próprio flagelo que assim se impõe. Trouxemos Aldegundes, cujo corpo repousa na forma orgânica de Mariana, e conduzimos também sua genitora, sua irmã e outros companheiros da vida física, para examinarmos à luz do amor de nosso Pai para conosco o amargor que o torna infeliz. Fez uma pausa para considerar o efeito produzido pelas palavras no perseguidor de Mariana, e a jovem, por sua vez, docemente envolvida pela genitora, que parecia transfigurada em Madonna esplendente de ternura, graças às supremas dores suportadas com amor e resignação. A mãe dela tem suportado essas dores muitos anos, e aí sem se revoltar, sem se rebelar. Por isso que ela está ali também dando suporte à filha numa luz, né? Escutava, raciocinando com dificuldade, a Mariana, né? Compreensiva, atenta, porém, à explanação, a jovem, a Mariana. Aí vem a entidade continua reclamando. Pelo que depreendo, isso é um complô para fazer-me desistir da execução da justiça que tenho aguardado. Saturnino que fala: a justiça alcança o infrator, sem necessidade de novo algoz. As divinas leis dispõem de recursos reparadores, ante as quais nada fica sem necessária quitação. Jesus, aí a entidade agora que corta: Jesus deixou-se martirizar. E aí Saturnino fala: sim, e perdoou os seus algozes. E aí ele fala assim, a entidade fala: mas ele é um Deus, conforme ensina a religião. Aí Saturnino vai ver que ele, né, não entende nada. Deus, somente um há. Jesus é o Filho de Deus. Lição viva de amor que todos podemos atingir pelas oportunidades que nos ensejou descobrir. Oportunidades essas que agora lhe chegam, estimulando-o a se tornar um Deus, manifestação de Deus, um Deus de letra minúscula, é primeiro, né? Com a manifestação de Deus, com letra maiúscula, que está em tudo e em todos, esperando desabrochar através da nossa inclinação para a verdade. Aí a entidade fala: mas eu vivo no inferno. Como poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança para aplacar o ódio que me estiola a própria razão? Aí Saturnino fala: o inferno é resultante do seu estado de rebeldia, na sua recusa ao amor,
Você se condena ao desespero sem remissão, enquanto dure o combustível da revolta que você coloca na fornalha do ódio. E aí ele pergunta: e os devedores? E Saturnino fala, por último: a vida se encarregará deles, agora ou depois. Então, pesado silêncio caiu sobre a sala de socorro. Algo asserenado, ele parecia mergulhar lentamente em acurada meditação. Fluidos muito diáfanos penetraram no recinto. E agora já está, né, tá espalhando, os bolsonaristas estão espalhando ali os fluidos para acalmar, como se dirigidos por agentes invisíveis, que suavizavam a tensão até há pouco reinante, a todos beneficiando, qual aragem bendita e necessária. Estranha e refazente calma, a todos dominou. O capítulo termina assim, bem poético, como sempre, né? Que o Miranda traz, é poético, a gente sabe. E aí, pronto, essa historinha por hoje termina aqui. Tem, assim, uma coisinha só para eu comentar, essa história da justiça, né? Que eu peguei lá, mas não botei no texto, que é a seguinte: eles falam assim, refletindo a respeito dos nossos relacionamentos, nós aqui, né, no dia a dia, observando as emoções que nos tornam frágeis, porque se manifestam em nós emoções menos felizes. No momento que a gente está no relacionamento, a gente acaba tendo aquelas reações, aquelas emoções que aparecem, né? Que a gente está no relacionamento e se invoca ali. Aí, que é até acho que é o Lálio que fala, não, é a Jussara fala, tenhamos certeza que aí, quando a gente tem essas emoções assim, mas menos felizes, aí existe a necessidade de trilharmos o caminho oposto. Por exemplo, se o que sentimos é aversão àquela pessoa, aquela ali, é porque lá existe a necessidade de reajuste, de regar a semente de amor para nos unirmos. Então, ela coloca essa observação quando a gente estiver no relacionamento. Prestar atenção, tem aversão, então ali tem temos que reajustar alguma coisa ali, né? Então, já sabe que nada acontece por acaso, sabe, nessas horas. Então, terminamos o texto, temos 25 minutinhos aí, 20 minutinhos para comentar. O que vocês acharam? Se tem alguma dúvida? Sempre uma lição, né, Su? A grande lição é o perdão, né? Dos ressentimentos, do ódio, do orgulho, não é? Das agressões. A grande lição é realmente o perdão, tanto no mundo espiritual quanto o que a gente vive diariamente, não é? Isso faz refletir demais, que a gente não está só aprendendo para saber o que está acontecendo nos bastidores, sim o que nos espera, sim como a gente tem que agir, né? Para o bem, para o amor. Isso é uma lição para o nosso dia a dia. Esses estudos são fantásticos, porque a gente se vê aí, a gente faz reações que a gente deve evitar, o que a gente já fez de errado, o que a gente precisa perdoar. É muito bom, é muito bom. Né? Lembrando a conexão de uma coisa e a outra, a nossa vida hoje e o que a gente está vendo aí no mundo espiritual, coisa que já aconteceu há 100 anos e que é diário, né? Esse auxílio todo é muito bom. É uma grande lição tudo isso. O Miranda fala aqui, ó, ninguém engana a vida. Código da Justiça acompanha o infrator. Nele, plasmando a necessidade de ressarcimento legal. Daí a necessidade que aquele que se crê espoliado perdoar. O perdão está presente sempre. A pessoa tem que estar sempre com essa ideia de você olhar para uma pessoa e aí você olhar para aquela pessoa como eu uso muito assim esse pensamento de olhar para a pessoa como é uma pessoa enferma. Vamos não falar que é doente, né? É enferma. Então, é um irmão enfermo, está lá com seus problemas. Aí o que eu posso fazer? Estou vendo que a pessoa está fazendo horrores, né? E às vezes me atingindo pessoas da família. Você tem que olhar com compaixão e misericórdia. O Miranda fala isso até nos outros livros que a gente estudou. Cada capítulo tinha compaixão e misericórdia. Com o pessoal que está lá, os obsessores, e com o que nós estamos convivendo aqui. Nós não podemos ficar achando que a gente. Primeiro, que nós não sabemos nem que a gente é, né? Esse nosso passado aqui, nessa existência, essa existência não vale nada perto do que a gente já foi. Nós temos milênios de coisas que foram feitas igual a todo mundo está fazendo.
igual ele, um mata, o outro vai, arrebenta e destrói uma família, bota fogo na outra. A gente já foi capaz de fazer isso tudo. Então, nós não sabemos quem nós somos. A gente lembra dos outros livros que tinham coisas que aconteciam, que falava, gente, a mulher, numa encarnação, ela vai, uma ela se suicidou, a outra ela matou um cara, depois... e aí estava lá junto, trabalhando. Mas teve um passado cheio de deslizes. E aí vai resgatando devagarzinho. Mas todos eles relembram. Eu estava escutando também outro... Foi nessa live mesmo, a menina contando, Gisele, que ela lembrou da história do Silas, no livro do, se eu não me engano, Missionários, e o Silas já é um instrutor, já é um espírito mais evoluído, né? Tá lá ensinando o André Luiz. Só que no meio do capítulo, daqui a pouco, no meio do livro, ele vai começar a procurar uma pessoa. E a pessoa, a história dele com a pessoa, eu acho que ele matou a pessoa, e aí 100 anos depois é que ele estava conseguindo juntar aquele grupo para depois ele reencarnar, e ele já era instrutor, já era um espírito já bem superior. Só que esse passado ficou guardado. E aí, a pessoa que tem isso querendo reparar, se existem lá, tá, pessoal, você desequilibrou um, tá lá aquele um lá 20, 50 anos com ódio num canto, porque você foi o responsável. E aí, até juntar essas pessoas, passam 100, 150, 200 anos. Que tem gente que fica 80, 100 anos num lugar das trevas. Até mais. Até mais, não. Então, eu estou colocando só Até para mais. porque nessa história ele ficou 100 anos, que a menina falou que fez as contas. Que aí ele foi lá e contou a história quando aconteceu e veio vindo. Agora, tem gente que fica 500 anos. Teve 1000 anos. Tem, o Jacobson fala de um o de 1000 espírito que anos, é mesmo. acompanhava 1000 anos. Por quê? Se a pessoa ficou muito presa muitos anos, até você conseguir juntar esse grupo para você ficar livre daquilo ali, porque você se sente responsável e aí você quer consertar, quer reparar o erro. Justamente, o erro vai ser reparado. Mas você já pode ser um espírito já bem elevado, já inclusive dando aula para muita gente, carregando todo mundo, ajudando um monte de gente, mas aí nós temos esse passado a resgatar. E o perdão é primeiro. Sim, você pode começar olhando a pessoa com pena, com compaixão. Porque assim, já perdoa, aconteceu isso. Mas olha para uma pessoa como ela é uma pessoa doente. Pelo amor de Deus, se é uma pessoa fazendo uma maldade daquela, ela pode ser uma pessoa equilibrada. Eu fico pensando assim, como achar que fulano, como é que fulano pode fazer isso? Pode! Qualquer um pode. Nós mesmo já fizemos, mas a gente não tem mais consciência. Pode porque a pessoa está desequilibrada, está fora do normal. Pode, na maioria das vezes, estar obsediada, e daí a pessoa vai fazer horrores, e é ela naquele momento. A gente tem que olhar a história de cada um. Nós temos que respeitar aquilo ali como uma história de uma pessoa. Agora, você ficar com ódio, com raiva, com isso, com aquilo, não vai fazer bem a pessoa. Eu acho que move muito é o sentimento de vingança, né? Exatamente. Você querer... porque ele diz aí, né, que a vida se encarrega, ou agora ou depois, né, desses, digamos, dos infratores, né? Mas a vida se encarrega dentro das leis de Deus. E aí não vai ser nenhuma pessoa. A vida se entendeu? encarrega, porque né? vai se A vida se acertando. encarrega. Mas eu acho que o que move muito, né? Não sei se em muitos casos, talvez em muitos dessas obsessões, é justamente a vingança, né? Você querer, pelo menos eu entendo assim, você querer que o outro sofra o que você está sofrendo. Só que isso é impossível, porque como que você vai fazer para a pessoa sofrer a mesma coisa? Pode ser que aquela pessoa passando por aquilo que ela fez a você, ela não fosse sofrer, entendeu? Assim, não ia ter o mesmo impacto, né? Então a gente, né? Eu acho assim que eu penso muitas vezes isso. Exatamente o que ele falou, que a vida se encarrega, ou agora ou depois, de, né? Cobrar, né, do infrator o que ele fez. Além da vingança, você está falando de vingança, mas também tem um outro fator aí que é o ódio. Por quê? Porque tem hora que a pessoa está querendo se vingar daquela pessoa. E muitos outros casos que a gente já estudou são aqueles espíritos que têm ódio de Jesus. Porque sofreram muito na época da Inquisição e mataram coisa e tal, em nome de Jesus. E aí eles querem pegar as pessoas, que em primeiro lugar são os espíritas, e aí vão vindo vários casos de espíritas sendo afetados,
porque ele sabe que os espíritas estão querendo resgatar a mensagem de Jesus. Aí eles vêm com tudo para atacar os centros espíritas e outros espíritas, os médios e tudo. E aí, nisso, eles estão com ódio de Jesus. Eles não querem se vingar da gente, dos espíritas ou das pessoas. Querem fazer com que a mensagem de Jesus não chegue para os outros para que as pessoas se melhorem. Já Então, não é uma coisa esses dois. pessoal, né? Não é nada Já pessoal, é uma da coisa, pessoa. digamos, ideológica, né? E também o Já não é ódio, porque é outro pessoal, é sentimento. ideológico. É o ódio que é disso Além da das vingança. rixas, além das rixas pessoais, também temos de lidar com essas Exato. questões assim, mais amplas, coletivas, né? Exatamente. Eles Estamos vêm no com lugar raiva. certo para isso, né? E eles vêm com ódio de 500 anos atrás, a época de 1200, lá de 1300, contando as histórias e a gente fica... A história da Inquisição, e a gente fica impressionado, porque tem 700, de um que estava 700 anos, no último livro agora, eu acho, esperando para poder ser com raiva de Jesus e de todo mundo, e aí eles estão se embrenhando nos centros espíritas. Por isso que está havendo muito problema, porque estão conseguindo atingir, porque as pessoas vão abrindo brechas. E aí acabam deixando se dominar por essa influência que eles vão colocando. Mas eles não têm raiva daquela pessoa, eles querem que aquela pessoa não trabalhe mais, entendeu? Saia do centro, pare de fazer as reuniões mediúnicas e vão atacando. Isso aí, os últimos 4 livros da tradição, basicamente é isso. Mas também tem histórias pessoais, de vingadores pessoais, como é o caso dessa história aqui, que está pessoalmente atingido. Mas você vê que vai envolver um monte de gente. Eu tenho uma história pessoal, mas eu é que fui a perdoada. Tu já falou isso com a gente. É, Tá bem, né? assim, eu não sei o que eu fiz, Mas né? deve ter acontecido alguma coisa na reunião do plano espiritual que você Não, o não que está sabendo. aconteceu. A reunião foi lá, do outro Eu lado. conheci essa pessoa, eu tinha 9 anos, eu tinha 8 anos, ela estava na barriga da mãe dela, eu conheci, né? E foi resolvida, eu já tinha mais de 50 anos. Tá bem que Assim, resolveu. foram idas e vindas, entendeu? Não é da minha família, não, hein? Não é da minha família, não. Mas para tu Mas foi não, uma isso aí coisa. tu vê. Tem gente que está de tudo Agora, para lugar. a sensação depois, é porque nessa época, embora eu já conhecesse espiritismo e tal, não estava frequentando. A sensação que eu fiquei depois que a gente chegou a conversar e que ela falou para mim, ela era uma pessoa com problemas com drogas. Ela falou para mim o seguinte: nessa vida nós não vamos ser amigas, mas não precisamos ser inimigas. Ainda bem. Bom. Ela falou isso, então ela estava perdoando. E eu fiquei, mesmo sem ter, eu não tinha certeza se a coisa tinha acabado ali, mas acabou, realmente acabou ali. Eu fiquei os 3 dias seguintes num estado que eu só posso chamar de estado de graça. Olha, uma coisa assim indescritível que eu nunca senti na minha vida, e a não ser que eu seja perdoada de novo por alguém, Você tem a talvez eu certeza. sinta. Tenha certeza que houve uma reunião no plano espiritual para tu resolver isso. Tenha certeza que você passou por um capítulo desse livro do Miranda, minha filha. Mas com eu certeza. tive. Mas isso não foi de graça, não. Isso não foi Não, de mas com graça, não, certeza porque teve o envolvimento de eu várias tive. vezes. A minha, não, estou dizendo, a minha forma de lidar com a situação, porque ela é a minha vizinha de porta, a minha forma de lidar foi eu não fazer absolutamente nada para devolver as coisas que ela às vezes fazia. Fazia nada, 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 assim, absolutamente nada. Ela podia me xingar do que ela quisesse, ela podia fazer o que ela quisesse, eu não fazia nada. Para mim, isso é uma coisa muito difícil, porque eu sou reativa, eu sou bem reativa, e eu consegui, né, fazer isso, e foi assim que ela teve espaço para se tocar. Sandra, você pode ter sido intuído para fazer isso, né? Auxiliado pelo mundo espiritual. Eu já conhecia esse tipo de atitude, porque isso se chama não ação, né, na filosofia chinesa.
eu já conheci esse tipo de atitude, né? De você não criar mais, eles chamam litígios, né? Que na medida que uma pessoa te ataca e você revida, ela vai revidar de novo para você, e aí você vai revidar de Exatamente. novo. E aí isso não vai Cai no acabar, ciclo. né? É o que eles Então, se falam nos você tem a não capítulos. ação, né? Eu meio que dei a outra face, né? Meio que foi isso. E Mas é o que eles funcionou. E comentam funcionou, aqui. mas Miranda fala que para ficar dessa maneira de algoz e vítima, isso tem coisa de milênios. Então as pessoas têm que sair, ou alguém tem que cortar. Alguém corta a situação, entra no perdão, ou você vai ter que ter. Aí, no caso, ajuda sempre quando é um caso de obsessão, realmente vai ter que ter ajuda no centro espírita. Mas tem que existir essa cortada, senão eles sempre comentam nos outros capítulos que a gente estudava. Assim, o dialogador fala. Vai ficar assim, você já foi isso aí, já trocou para esse, para aquele. Então ele mesmo comenta a história com eles. Então tem que existir um momento. É a hora que os benfeitores vão intervir por algum pedido. Porque, por exemplo, cada capítulo que a gente vê que eles vão parar lá para ajudar, ele não chega sozinho e olha assim, ali está acontecendo um problema, então vamos nos meter ali. Não, eles se mexem algumas vezes, por exemplo, quando tem caso de aborto. Teve uma menina que. Mas também sempre tem uma interseção. Ela foi, entrou no centro, disse que viu, deu vontade de entrar, e o mentor dela estava do lado. E assim que ele entrou, ele já tinha comunicado para o pessoal. Não foi ela que pediu ajuda, foi a mãe, não foi ninguém. Ela era uma pessoa que estava ali carregando uma criança no ventre e estava querendo se livrar, porque ela era tipo garota de programa que deu a entender. E aí ela entra no centro, mas o mentor dela, o que estava ali do lado, ele chega e já tinha conversado com o pessoal, a turma que estava trabalhando lá, que é o Miranda, com o doutor Bezerra, e conversado com eles, e eles falaram que podiam ajudar. Ele falou, traz ela aqui, né? Que estavam lá naquele centro. Aí levou ela assistiu a reunião. Nisso, conduziram ela para atendimento fraterno. Aí no atendimento fraterno, ela foi lá e declarou que ela estava querendo fazer isso, e aí que não queria mais ficar, contou para a mulher. Nisso ela foi soltando aquilo e eles foram interferindo, porque ela foi modificando a paisagem mental dela e a psicosfera. Mas ninguém pediu por ela, só quem pediu foi o mentor. Digo assim, nem o encarnado, ninguém estava rezando, nem ela mesmo. Tanto que ela não ficou, ela ficou querendo fazer. E ficou pensando aquilo. Foi, aos pouquinhos, foram desfazendo aquela situação, aí fazer ela conversar com outras pessoas e ela desistiu, depois ela ficou muito feliz e teve a criança e coisa e tal. Então, assim, sempre tem esse amparo que nós estamos falando. Agora, se você está aberta para. Se a pessoa tem revolta, tem raiva, tem tudo, não está querendo, está com ódio, está com uma coisa que guardada, né? Porque aí é uma mágoa ressentida anos e anos, você está com aquilo ali, vai ser difícil você conseguir abrir o caminho para você conseguir escutar, só se for com a ajuda de uma reunião espírita, se você for para uma casa espírita. Agora, você sozinha, tu vai às vezes lá escutar, vai conversar com uma psicóloga, talvez, e aí eles não vão ficar te dando esses conselhos espirituais, só se você fizer um atendimento fraterno, que aí vai chegar uma intuição, uma inspiração, né, para aquela pessoa. E aí a pessoa também recebe. Sempre tem que prestar atenção. Se a gente se mantém em oração, esse capítulo nem fala muito de oração, né? Não falou hora nenhuma, mas sempre faz essa colocação, porque se você já abre, você modifica a sua psicosfera. Aí você abre um canal para que você possa chegar para você uma mensagem, uma colocação do seu ouvido, sendo médium ou não, a pessoa vai ouvir na cabeça uma ideia, e aí, não sendo revoltado, né? Não estão desequilibrados, a pessoa consegue captar. Aí nós estamos com 5 minutinhos para fechar. Carinha vai estar por aí para fazer a reunião. Estou vendo que ela está aqui, mas eu não sei se ela está perto do áudio, porque a gente vai continuar essa história ela vai se prolongar ao longo do livro todo, cada vez mais complexa, mas foi ótimos comentários essa de vocês. mesma história no livro A todo, família essa mesma... Soares, o livro da família Soares, sabe que o negócio vai pegar, de tudo quanto é canto. E vão abrindo, né? Vão abrindo pessoas de contato com eles. Aí vamos lá nesse Teofastos, que é o doutor Tel. Depois eu vou falar o nome dele, Tel, que fica mais fácil. Esse doutor Tel, ele é um chefão das trevas. E eles vão lá já visitar deu para ele. perceber. Já deu para perceber. Ele é o chefão. E aí eles vão lá visitar. E aí eles têm vários casos que estão acontecendo lá, de espíritos já deformados, e aí casos de. Aí vão contando as historinhas desses casos que vão aparecendo, entendeu? Mas a família de fundo é a Soares, que está
passando, porque nós estamos falando só das duas meninas, ainda tem 4 irmãos, e o próprio pai, né? Que a gente nem falou, ele não apareceu ainda aí, né? Lá vem ele, lá com seus obsessores, que tem um monte junto dele. Então tem essa história. Aí a gente vai continuar. Carla não vai falar, não? Vou falar eu, então. Oração final. Acho que ela está sem áudio. Então vamos lá, gente. Me falta 5 minutinhos. Aí já fechamos o capítulo hoje. Próxima semana, capítulo 3. Então vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos novamente para agradecer por mais um encontro de estudos e reflexão sobre todos esses assuntos que a gente aprende muito, a doutrina espírita, o mundo espiritual, o Evangelho de Jesus sempre com os exemplos e com os conselhos do perdão, você olhar com compaixão e olhar as pessoas também com misericórdia. Vamos agradecer a proteção dos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos recebidos e assim fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor e caridade e sendo útil, auxiliando o próximo sempre, sendo útil. Assim, damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus e até semana que vem. Boa noite para vocês. Até. Alguém tiver alguma dúvida também, quiser colocar lá, escreve lá que a gente vai acompanhando ali. Semana que vem a gente traz, tá bom? Tá bom. Beijo Boa para noite, vocês. gente. Beijo. Boa Muito noite. bom estudo. Todas. Tchau. Até. Tá. Tchau. Boa noite, Obrigada, gente. Suzana. Boa noite a Desculpa aí não ter todos. falado. Boa noite a todos.